enxerga algum nome pra competir? Assim, vamos dizer que o governo Lula vá bem pra caralho, ou vá mal. Vamos dizer que o governo Lula vá médio. A ponto de ter gente que tá insatisfeita. Hoje, até eleitores do PT insatisfeitos, caralho, não sei o quê. Quem que é o outro cara? A gente tem defendido e construído e vamos construir para 2026 a candidatura do Danilo Gentili. E é sério, ele vai disputar. Caralho, Danilo Gentili, vamos virar a Ucrânia. Porque tem um comediante na parada, né? Ué, pô, os Estados Unidos teve Reagan também. Teve Reagan também. Caralho, tá bom. Nada contra o Danilo Gentili, gosto dele. Só um grande filho da puta. Né? Toda vez que ele vem aqui, ele me arruma uma merda. O William Silva mandou aqui, ó. O MBL poderia ter organizado e liderado o liberalismo, mas o movimento se perdeu. O propósito do MBL é construir uma ideologia própria? PS, eu que fiz a pergunta que cancelou o Monark no Flow. Nem lembro. Filho da puta. Não vou nem responder essa, otário. Pagou à toa. Depois ele mandou mais uma aqui, mas vai lá, continua. Que é? Não é ter uma ideologia própria, mas acho que tem um caderno de teses próprio e eu acho que a gente precisa... se transformou o MBL ao longo dos anos, cara, na tua opinião? Você acha que perdeu a essência ou não? Não acho que tenha perdido a essência, acho que ganhou maturidade, né? É natural, pô, eu fiquei mais maduro, todos os outros membros, os fundadores também estão entendendo mais sobre o Brasil, sobre o processo político. Acho que o mundo também passa por transformação que pode afetar a sua visão ideológica sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, eu sempre acreditei, como liberal, que a melhor coisa para o mercado mundial, para os países e tal, é você deixar que cada país produza aquilo que é especialista, aquilo que faz de melhor. Né, que tenha vantagem, né, comparativa em relação a outros países. E que você tenha um mercado global, internacional, que você compre do país que faça aquilo melhor. Só que a guerra com a Ucrânia mostrou que quando você está em guerra, quando você tem um país contra o outro e tal, e os mercados se fecham, e você não tem um mínimo de estrutura própria para se manter, de indústria própria para se manter, de insumos próprios para se manter, você se lasca. E isso exige na minha avaliação, uma rediscussão do MBL sobre essa visão puramente liberal de você deixar cada país fazer o que é melhor fazer, porque o risco, para mim, de a gente ter mais guerras e mais conflitos é maior. Eu acho que a tensão, a mudança de polo de poder, pô, a China ganhando mais protagonismo econômico, mais protagonismo político, a Rússia fazendo a invasão como fez... mostra que os exercícios da China em Taiwan e a tensão que cresce em Taiwan mostra cada vez mais que a chance da gente ter conflitos armados são grandes. E aí, com conflitos armados, os mercados se fecham, os países fecham as relações comerciais e muitas vezes você depende de uma estrutura própria. E aí, como é que a gente discute essa estrutura própria de país com base puramente no liberalismo? Não sei se é possível, não sei se tem teóricos do liberalismo que debatem isso. Por isso que a gente está aberto também a esse debate no livro amarelo do MBL para saber quais são as soluções, quais são os teóricos que a gente tem para recorrer, né? Nessa tua tese aí, você está dizendo que, bom, na primeira, né, que então o Brasil que exporta commodity pra caralho devia ficar só fazendo isso mesmo. Não é só fazendo isso mesmo, mas é um dos principais investimentos, porque se demonstrou uma das principais vitórias. Avião também, né, com a Embraer, a gente também exporta muito, também era outro bom investimento a ser, bom segmento a ser investido, né? Então, aí agora com essa nova discussão que vocês estão tentando propor, é uma visão de industrializar o Brasil? Sim. Tem que industrializar no bagulho certo, né? Tem que ir pra tecnologia, porque eu acho que os outros bondes já passaram. Sim. Né? Acho que precisa ter, digamos assim, alguma estrutura ainda de outros bondes porque ainda existem e porque ainda mantém a economia circulando, mas sem dúvida, a economia do futuro, e é por isso que eu aprovei minha emenda para programação e robótica nas escolas, a maior parte das profissões vão deixar de existir, cara. Eu fiquei assustado de ver e de acompanhar uma inteligência artificial no Japão que monta já a peça de advogado para juiz e dá a probabilidade do juiz acatar ou não com base nas decisões dele, passadas dele. Porra, imagina se um trabalho tão intelectual e humano como um trabalho de advogado já tá num ponto tão avançado da gente ter uma perspectiva dele ser substituído por máquina, aí a gente vai ter que rever o nosso sistema judiciário inteiro. Imagina outras profissões.
né, mais simples, que é a maior parte das outras profissões, ou mesmo a profissão de médico, que você também tem a inteligência artificial avançando para você ter diagnóstico que não precisa do ser humano. Imagina essa quantidade de profissões que vão deixar de existir e que a gente vai precisar ter uma formação básica. E hoje a gente está numa situação tão assustadora que 40% das crianças não sabem ler. Criança, né? Não tô nem falando do analfabetismo do sujeito que, já não teve oportunidade na vida, já a gente muito dificilmente consegue recuperar, que já tá no mercado informal, já não tem nem a intenção de voltar a estudar, nada. Não, a gente tá falando, de criança, que esses 40% vão se transformar em evasão, do sujeito que não vai mais acompanhar a escola, não vai mais acompanhar a sala de aula, porque não vai mais conseguir. Tu falou aí rapidamente sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e tal. Até pra gente dar uma devagada sobre isso, tu sente que a China tá só esperando ver o que vai acontecer nesse bagulho Rússia e Ucrânia para invadir Taiwan? Não sei se tá esperando ou se antes do fim mesmo pode invadir. Eu acho que assim... Eu acho que eles estão assim, cara, o que o Ocidente vai fazer aqui, mané? Se eles não fizerem porra nenhuma, eu acho que não dá nada eu invadir Taiwan também. Será? Não sei, eu sei que assim... Teoria da conspiração aqui, pirando. Não, não acho que você esteja pirando tanto não, porque na minha opinião, se a gente for ter um próximo conflito mundial, assim, esse conflito é envolvendo Taiwan, assim. Que é o conflito, até uma entrevista que o ministro das Relações Exteriores do Japão deu para a Folha recentemente, dele falando que a próxima grande discussão do Japão é que o Japão ele não pode ter forças armadas, né? Ele só tem forças de autodefesa por causa da Segunda Guerra, da Constituição que os Estados Unidos impôs ao Japão. E desde então é a mesma Constituição. A próxima discussão do Japão é ter forças armadas e dobrar o investimento de 1% para 2% do PIB em forças armadas, né? Considerando Taiwan, porque Taiwan é a última fronteira para a China invadir o Japão. E aí você fala, mas a China invadiu o Japão, é um negócio grande demais, não sei o quê. O Japão está se preparando para isso. O Japão está falando disso. E aí... Ah, não, cara. E aí... Chega de guerra, irmão, isso é uma merda. E aí Taiwan... O bagulho é geral sentar e fumar tá ligado? Taiwan tem a produção de 80%, 90% dos semicondutores do mundo inteiro. Sim. Então, para a tecnologia do mundo inteiro, Taiwan é importante. E um conflito envolvendo Taiwan também envolveria muito provavelmente os Estados Unidos, que está ali meio implícito se os Estados Unidos têm o dever ou não de defender Taiwan.